Deixa eu montar a lógica para você entender do porquê talvez valha a pena ali. Se olhar no diário, olha só. A gente está desde novembro trabalhando aqui dentro. Desde dia 21, se não me engano. Ó, desde dia 21 de novembro. Então ele está só aqui, ó, gerando liquidez aqui, nesses topos e nos fundos. Isso aqui pode fazer o quê? Forçar o preço chegar aqui, liquidar o pessoal nessa região, para testar essa região aqui que, cara, se olhar os vídeos do YouTube que eu gravei, desde quando ele chegou aqui que a gente falou para comprar nessa faixa de preço, até que faz tempo que a gente já comentou que ele poderia buscar essa região e tá com esse alerta. Então nossa visão aqui ainda é de continuidade baixa. Ele vem, captura liquidez nos topos, chega nessa região aqui que tinha esses fundos nivelados aqui, não foi testado ainda. Então é um suporte que pode ser testado como resistência e para depois continuar caindo e liquidar essa outra parte, para chegar aqui mais próximo do 78, nessa região mais baixa aqui. E aqui a gente tem um imbalance também, que não foi testado ainda. Então, essas regiões são possíveis alvos também. E olha só que legal. Se ele chega até ali e segura, aí eu vou procurar os gatilhos para venda aqui. Se ele rompe, ele pode chegar até essa região ainda do canal, daí testar aqui para depois cair ainda. Porque para ele validar, ele vai ter que romper aqui toda essa região. Poderia testar aqui, depois voltar nessa faixa de preço, testar essa resistência aqui como um suporte para daí continuar alta. Se for, se o mercado entregar uma narrativa que justifique esse aumento, né, do preço nessa faixa nessa região do preço do Bitcoin aqui. Porque para a galera voltar a comprar Bitcoin a 110 mil, tem que ter alguma narrativa que faça a pessoa comprar caro desse jeito. Então tem que ser algo muito forte no mercado. No contrário, olhando para o micro agora, a gente chegou ali naquela região que teve toda essa captura de liquidez. Ó, toda essa região aqui, daí você vai diminuindo o tempo gráfico. O contexto todo está falando em queda, mas ali ele pode dar algumas oportunidades no curto prazo. Então ele teve a captura de liquidez nesse fundo, mas não teve nenhuma região forte de bloco aqui, nada para trás. Nada tão interessante assim. Quer ver? Tá meio lento aqui, aí voltou. Teve essa bagunça aqui, né? Mas nada interessante aqui. Mas ele mostrou força compradora depois de capturar esse fundo aqui. E tem um bloco ali naquela região do retângulo. E tá deixando liquidez aqui. Então se ele chegar caindo aqui de uma forma mais tranquila, sem muita agressividade, pode haver uma oportunidade de talvez se posicionar na compra aqui, stop mais abaixo, né? Pensando no alvo acima desses topos, porque tem muita liquidez para cá, para fazer o preço subir até aquela região. Então você está alinhando o micro com o macro agora, entendeu? Mas a operação principal, ele rompendo para cá, e eu vou procurar por vendas nessa faixa de preço dos 100 mil para continuar a queda. E você olhando no diário para o semanal, a gente já tinha antecipado essa queda falando, né, dessa divergência no RSI. Então tem aqui esse topo, depois esse, topos mais altos com essa divergência no RSI. Então isso aqui é um sinal clássico de venda, né? A gente já falou várias vezes sobre isso. Então o Bitcoin chegou lá e depois caiu bastante até essa região aqui. 35% de queda mais ou menos. Então ele pode subir ali naquela região da exclamação, que é um ponto de atenção, e segurar para continuar caindo mais ainda. Então tem espaço, né? E de fato que a gente tem que considerar que a gente está no período de bear market, se for respeitar o ciclo, porque ele entre novembro e dezembro é o período de bear market. Então, pelo histórico do ciclo, a gente está num período de bear market.
pode acontecer alguma coisa, esse ciclo estendido, um monte de gente falou sobre isso. Então são narrativas às vezes que eu vejo que o pessoal cria para fazer o pessoal comprar no topo, para a galera que comprou mais barato que vender para esse pessoal que acredita nesse tipo de narrativa. Então você tem que cuidar com o que o pessoal fala às vezes na internet aí tudo, porque tem muita manipulação. Então, eu sempre trabalho com todas as hipóteses que eu consigo pensar. Tá, e se tem um ciclo estendido, beleza, eu comprei aqui de novo e falei pra galera comprar. A gente tá com 35% de queda nessa região, então tá barato o Bitcoin. Se ele subir, continuar o ciclo estendido que o pessoal fala, beleza. Mas se ele não continuar e cair, que é o que a gente já tá de olho esperando a movimentação, eu já tô preparado para isso também. Então ele vem e cai aqui, para essa linha inferior do canal. 69, 70 mil dólares. Cara, para mim não vai ser um impacto tão grande assim. Então já mostra mais força para o bear market ainda, do que ter uma retomada para 140, 150 mil. Então o meu viés para o mercado ainda é de baixa, considerando todo o cenário ainda agora geopolítico também, macroeconômico, está tudo caminhando para piorar. Então são pontos de atenção que a gente tem que ter quando vai montar a posição. E o Bitcoin, se ele pode subir até ali, as altcoins também podem continuar subindo. E quando o Bitcoin chegar nessa faixa de preço, aí a gente tem que ter a atenção redobrada com todas as altcoins. Porque se ele chega aqui e começa a mostrar uma resposta vendedora, as altcoins vão cair bem mais. Então, onde a gente também vai procurar operações de venda nas altcoins. Aí vamos olhar aqui o Bitcoin subindo, chegou aqui, beleza, apareceu força vendedora. Vou olhar os altcoins, tem bloco de ordem, está em região de oferta, está dando sinais de venda. A probabilidade de cair é muito maior, porque a hora que ele começar a fazer o movimento de queda para limpar esse fundo, o pânico e o medo que vai gerar no mercado é muito maior. Então as operações vão se desenvolverem de forma mais eficiente e mais rápida. Então você vai ter todo um contexto embasando as operações. Então, essa é a vantagem de você fazer uma análise com uma visão macro, procurando pontos que alinhem a sua entrada com essa visão macro, para depois você de fato entrar mais pesado em regiões que vão ter mais força, né, nesse panorama todo. Então, imagine, você sabe que a probabilidade de chegar aqui de venda é alta. A gente está vindo de estruturas de baixa do mercado. É uma região de suporte que pode ser testada como resistência. Ele poderia até passar um pouquinho aqui. Aí você olha no semanal, no diário semanal ali, essa parte aqui pode ser o outro ombro do ombro, cabeça a ombro. Pode ser também a pernada B para fazer uma pernada C. Então a gente tem a pernada A aqui, faz uma pernada B para depois fazer uma pernada C no macro. Então, no período de bear market. Então a gente tem que trabalhar todas as hipóteses para montar essas nossas entradas e se posicionar da melhor forma possível.